mais ou menos ao mês de uma estreia do novo James Bond, também eu venho agora experimentar o meu novo gadget. Só que ao contrário dos gadgets do Sr. Bond, os meus não custam fortunas e eu não sei exatamente qual o nome delas. Portanto, eu sei que o Bond tem, por exemplo, o Bentley e eu tenho, segundo a Amazon, um anillo de luz com Bluetooth, que é uma coisa giríssima que eu sempre quis ter. Porque se vêem umas rodelinhas de luz nos nossos olhos, isto dá para fazer coisas fantásticas. Tenho-vos a dizer que ontem estiveram cá todas as contilheiras e achamos isto fantástico. Devíamos ter trabalhado com ele, não trabalhamos, brincamos muito. Devíamos ter trabalhado, se calhar. Mas todas nós achamos fantástico e inclusive elas agora vão comprar também, porque é muito acessível na Amazon, em Espanha, e tem portes gratuitos. O que eu vos quero dizer, e ninguém me pediu nada, portanto se quiserem desligar já desliguem, mas o que eu queria partilhar convosco hoje é que fui fazer um teste de gravidez. E antes que comecem a soltar foguetes, não há bebés. E ainda bem. Porquê? Porque há muitos motivos para se fazerem testes de gravidez. Eu tenho logo uma situação caricata, como sempre, acontecem muitas coisas destas, em que me dirijo ao laboratório e por causa da Covid estão centenas de pessoas cá fora. Não seriam centenas, seriam dezenas, mas para quem vai de lá de manhã ainda com sono e empurrar um carrinho de bebê com um bebê lá dentro, que também está com sono, parecem centenas de pessoas. E então eu entrei porque pensei que tinha que ir lá dentro tirar uma senha para ser chamada. Acontece que a senhora, a técnica que está lá dentro, desata os berros comigo. Onde é que a senhora julga que vai? Não pode entrar por aqui adentro. Desculpe, eu só vim a tirar a senha. Eu é que dou as senhas. Ok. Linda Rodrigues, Alex faz tarde, depois cá fora junto com as outras pessoas, que tinham todas a senha na mão, e por isso é que eu entrei, porque achei que elas tinham ido lá dentro buscar a senha, mas não. A tal senhora mal-humorada, pior do que eu quando acordo, é que dava as senhas. Logo de seguida ela vem cá fora. A senhora, para quê? Para fazer análises. Está bem, mas análises que análises? Eu não quero explicar à frente desta gente toda o que é que eu vim aqui fazer. Mas tenho que dizer que isto agora com a Covid é assim. Não é. Não é. Isto agora com a Covid não é assim. As pessoas não têm que andar a dizer ao mundo o que é que se passa com elas. Minha senhora, venho fazer análises, não é uma senha para as análises, mas que análises? É para alguma seguradora? Não tenho seguros. É pelo Serviço Nacional de Saúde? Não, porque eles não atendem o telefone, nem respondem aos e-mails e não atendem presencialmente. Portanto, isso dos centros de saúde que eu sempre defendi e que o meu, inclusive, é uma unidade familiar e que eu até acho que funciona lindamente, neste momento parece que está completamente estagnado, porque as outras doenças deixaram de existir. E isto não são conspirações, porque eu acredito piamente que existe aí um bicharoco que nos pode fazer muito mal e que nos devemos proteger e usar máscaras e desinfetar as mãos e isso tudo, mas não podemos esquecer também as outras doenças. Bem, a verdade é que eu estava a precisar que me atendessem e ninguém me atendeu. Isto porque sentia-me doente, um bocadinho diferente e achei que pudesse estar grávida. Eu, na verdade não achei, mas o meu homem sugeriu que isso podia ter acontecido e eu meti aquilo na cabeça e acabou já de não dormir mais. Portanto, o melhor é fazer um teste. Porquê que eu vou fazer um teste e não compro na farmácia um teste? Porque comigo isso não funciona. Já eu sabia que estava grávida, já tinha até barriga de grávida. Fui experimentar um teste de farmácia e não. 3 ou 4 testes de farmácia que eu fiz deram todos negativos e eu gravidérrima. Portanto, o melhor é uma piquinha, tirar um bocadinho de sangue e ver como é que as coisas estão na verdade. Bem, então a senhora começa a gritar comigo, que eu tenho que lhe dizer, e eu expliquei, olha, eu venho fazer um beta-HCG, mas eu posso não querer dizer às pessoas que vou fazer um beta-HCG, até porque a maior parte das pessoas que aqui não está, provavelmente não sabe o que é um beta-HCG, mas se calhar outras pessoas sabem que é um teste de gravidez, e eu posso não querer estar a dizer a esta gente toda que venho aqui para fazer um teste de gravidez. E ela, esperta, virou-se e disse, mas agora acabou de dizer a toda a gente. Pois, eu respondi-lhe, pois foi, acabei de dizer, e também acabei de gozar consigo e você não percebeu. Por favor, não mostrem isto ao meu pai, eu inclusive já o bloqueei do Facebook,
Porque quando ele diz que eu posto estas coisas, diz que eu sou uma malcriadora. Mas tu és malcriada, pá, tu és malcriada, não foi assim que nós te educamos. Portanto, eu já o bloqueei, para não ter que ouvir isso. Agradecia que quem nos conhece bem e que quem sabe quem é o meu pai, que não partilhasse este vídeo no Facebook dele, se faz favor. Ele vai acabar por saber, toda a gente sabe. Mas eu, na verdade, acho que eu não fui mal criada. Eu tenho um sentido de humor peculiar, que a maior parte das vezes não é bem entendido. Mas eu acho que a senhora mereceu. As pessoas têm a mania de ser mal criada e dizer palavrões, que eu também digo. Mas não sou necessariamente mal criada. Por exemplo, eu teria sido mal criada com aquela senhora se eu não te digo, venho fazer aulas, dá-me cá a senha, vai para o caralho. Se eu mandasse para o caralho, eu aqui estava a ser mal criada. Se bem que eu nunca ouvi o José Sócrates a mandar ninguém para o caralho e é dos tipos mais mal criados que eu já vi. E foi mal criado com toda a nação. Também não cabia o Sr. Carlos Cruz a dizer um foda-se a um caralho, mas a verdade é que irrabar criancinhas não me parece assim lá muito da boa educação. Mas pronto, critérios. Portanto, não estou grávida. E porquê é que eu fui fazer um teste de gravidez? E é sobre isto que eu vos quero falar e é para isso que eu estou a experimentar o meu novo gadget. Isto se calhar não é bem um gadget, mas eu estou tão contente com anillo de luz, com Bluetooth. E tenho também um tripé, mas eu já me esqueci como é que se diz em espanhol, deve ser tripé, vindo de Madrid. E venho falar-vos de um assunto sério. E porquê? Não estou armada a influencer, não gosto dessas coisas, até porque não se sintam de todo influenciados. Vou falar sobre endometriose, porque nos últimos dias recebi 3 ou 4 mensagens de pessoas diferentes, foram três. Há 2 semanas ou o que é que tinha recebido mais uma senhora que sabe que eu tenho endometriose e que portanto me pediu para falar sobre o assunto porque ela descobriu agora que tinha e estava muito baralhada porque ainda é um assunto tabu e é de facto e é por isso que eu estou a utilizar isto para falar. Em tempo já escrevi a pedido do núcleo do BST em Portugal, escrevi sobre o meu testemunho acerca da doença de Behçet, mas de facto não se fala ainda muito sobre a endometriose. E a endometriose é uma doença ginecológica que afeta mulheres em idade reprodutiva. Atenção, não é preciso ter iniciado a sua vida sexual para ter a doença. E aí é que as coisas começam a ser um bocado problemáticas, porque de facto há imensas meninas, e digo mesmo meninas, que são menstruadas muito cedo, muito novinhas, e que por isso não têm sequer a maturidade suficiente para entender o que é que se está a passar com o corpo delas e que isto é um problema que deve ser falado, que deve ser reportado aos pais, ao médico que as acompanha e tratado. Portanto, é uma doença ginecológica, afeta as mulheres em idade reprodutiva, portanto, desde a menarca até à menopausa, e afeta, estima-se que 1 em cada 10 mulheres. Não é tão pouco quanto isso. E por isso eu acho estranho que, havendo tantas mulheres que sofram deste problema, a doença não seja mais falada, mais divulgada e mais acompanhada. E se calhar até falada nas próprias escolas para que se possa prevenir desde cedo e para que as pessoas consigam ter melhor qualidade de vida. É uma doença que afeta mesmo a qualidade de vida porque provoca dores horríveis, hemorragias enormes, quebras de tensão, cansaço extremo e até alguma incompreensão por parte de quem nos rodeia. Por exemplo, quando uma menina diz que não vai fazer educação física porque está com muitas dores, muitas vezes a resposta que houve é que o período não é doença. Assim como nós ouvimos que a gravidez não é doença. Pois não é. Mas nem todos sofremos da mesma maneira, nem todos ficamos bem da mesma maneira e as pessoas são diferentes. De facto, a Carolina não levava o equipamento, nunca tive nenhuma Carolina na turma, só mesmo para arranjar um testemunho, para que vocês percebam que, de facto, há pessoas que não levavam equipamento para a escola e diziam então o período não quero fazer. E seria desculpa, mas não podemos desvalorizar, porque eu, por exemplo, muitas vezes não estava capaz de fazer exercício físico absolutamente nenhum, e eu até gosto de algumas coisas, detestava basquete, mas não estava minimamente capaz porque as dores eram absolutamente horríveis. A endometriose é a deslocação de pequenas células do endométrio. O endométrio é a película, a pelezinha que reveste o útero da mulher e que escama e que depois na menstruação
É isso que está a sair, não é? É o endométrio. E há pequenas células do endométrio que se podem alojar noutros pontos, isto assim explicado muito sucintamente, deverá ser sempre um médico a explicar concretamente o que isto é. Que se desloca para outros pontos. Normalmente estará muito próximo. Tenho aqui uma gata a fazer asneiras. Desloca-se para pontos muito próximos do útero, como por exemplo as trompas, como por exemplo os ovários, até mesmo a uretra, a bexiga, algumas vezes ânus também, mas que também pode estar alojado noutras partes do corpo totalmente diferentes. Por exemplo, eu tenho endometriose no pulmão e no diafragma. Basicamente, em alturas de menstruação, eu não só sangrava pelo sítio certo, como também sangrava pelo pulmão e diafragma. O que me devem imaginar é uma coisa absolutamente dolorosa. Muito difícil de diagnosticar, porque, por exemplo, eu nunca tive dores no pulmão, as minhas dores eram sobretudo no ombro e cabeça, porque há um nervo que liga o pulmão até ao ombro, ou que pelo menos passa por aqui, e eu não estou a utilizar de todo termos técnicos, nem médicos, isto foi como foi explicado a mim, e é o meu caso, todos os casos são específicos e concretos e devem ser analisados por si mesmo. E portanto ainda mais difícil foi diagnosticar, até eu me aperceber com 20 e tal anos que de facto estas dores surgiam mais ou menos na altura da menstruação e que portanto poderiam estar associados. Porquê é que é também complicado? Porque existe um fenómeno muito estranho na nossa sociedade que é o preconceito. Uma mulher queixa-se de dores, aguenta, tu és forte, tu és valente, tu tens filhos, tu trabalhas, tu podes fazer tudo ao mesmo tempo. Não é assim, não tem que ser. Temos todo o direito de estar cansadas, de nos sentirmos doentes, de querermos descansar e de nos queixarmos. Sim, já toda a gente teve filhos, mas dói como a porra. Dói e temos todo o direito de dizer que dói. A conversa de não te doeu quando fizeste. Bolas, claro que não é suposto. A menos que a malta goste assim de umas tapinhas, não é? Mas não é suposto, no momento em que estamos a fazer, é suposto ser bom. Por isso, não me doeu quando eu fiz e está-me a doer agora. E é legítimo que eu me queixe e que diga isso. E se existem formas de atenuar a dor, pois que sejam administradas à pessoa que está com dor. No caso da endometriose, acontece muitas vezes, não te queixes, toda a gente tem um período e não sei o quê. E isso é o primeiro passo para a doença não ser diagnosticada. Não, a menstruação não é suposto doer, é suposto ser desconfortável, mas não é suposto doer. Portanto, quando dói, quando existe dor, normalmente significa que há um problema e que deve ser visto e observado por um profissional, por um médico. Portanto, não venham com tretas, com aguenta, pega lá um Panasorb ou pega lá um Brufen, que isso daqui a um bocado passa. Não, até porque a endometriose é uma doença sem cura, mas existem alguns tratamentos que podem atenuar os sintomas e não passam por anti-inflamatórios. Ou melhor, poderão passar conciliados com outras coisas. E isto deve ser sempre prescrito por um médico. Não se automediquem. Eu posso recomendar aqui no Norte, porque fui muito bem seguida, muito bem acompanhada, o Dr. Hélder Ferreira, do Centro Materno Infantil do Norte, a antiga maternidade Júlio Diniz, aquilo que nós chamávamos de maternidade Júlio Diniz, que é assim tipo o rockstar dos médicos da endometriose e que levou muito a sério, porque antes de eu conseguir chegar até ele, eu queixava-me de dores e inclusive sugeriram que eu fosse para a psiquiatria. Estava o meu pulmão a sangrar, vai-te tratar que estás a doente da cabeça. É psicológico. Não, a dor não é psicológica. E quando me dizem que às vezes a dor psicológica, quando tu não estás bem psicologicamente, essa dor é maior do que a dor física, devo-vos dizer que eu já tive os meus desgostos de amor, eu já estive aflitinha por outras situações, como todos nós, já tive momentos bons e momentos maus na minha vida, e a dor física é uma merda. Dói mesmo. Para terem uma noção, eu andei anos a pensar que se viesse aí mais um mês em que eu tivesse uma dor tão grande, se calhar o melhor era a eutanásia. E não estou a brincar, estava mesmo a pensar que se calhar o melhor era acabar com isto tudo. Ainda bem que não o fiz e ainda bem que há um tratamento, mas a dor era tão grande que não funcionava com Voltaren, não funcionava com massagens e eu experimentei de tudo. Só não experimentei agulhas porque eu tenho muito medo de agulhas e foi
uma situação muito dolorosa. Tenho-vos a dizer que enquanto estava à espera, houve uma senhora que se aproximou de mim e que me disse: então vai fazer um teste de gravidez, que bom, mais uma criancinha. E eu: pois é, eu já tenho 4. E então eu vou fazendo assim, vou deixando os filhos mais velhos com a minha irmã, ela vai tratando delas e eu só me ocupo da pequenina. E a velha começou a ficar: hã? Tu fazes o quê? Pois, eu tenho um filho, deixo na minha irmã, depois tenho outro e fico sempre com o pequenino, porque os pequeninos são mais fofinhos. E a senhora estava a ficar um bocado horrorizada com o meu discurso. É que eu achei que podia continuar a brincar, porque já que me tinha levantado cedo e tinha, ao menos divertia-me um bocadinho. Até porque eu acho que com isto da Covid e aqui sim, devíamos manter distanciamento social e não fazer perguntas estúpidas às pessoas. Porque há quem possa estar muito contente por ter mais bebés e há quem não esteja contente. Embora se goste muito de criancinhas. Quando eu comecei a reparar que a senhora estava a ficar aflita, eu disse: está a brincar consigo, acha que eu tenho 4, só tenho 2. Não, e se engravidasse agora fazia um aborto. E aí acabou a conversa. Fui atendida num instantinho depois disso. Acho que não me queriam no meio da seita e atenderam-me rápido para eu ir embora e deixar de espantar a freguesia. E foi bom. Para mim foi muito bom. Portanto, porquê é que eu estava a fazer um teste de gravidez? Porque o tratamento sugerido pelo Dr. Hélder Ferreira e que funcionou na perfeição foi fazer a pílula contínua. E porquê é que eu fiz a pílula contínua? Porque assim evito menstruar. Como as dores só estavam associadas à menstruação, e digo-vos também que eu menstruava durante 15 dias, o que ninguém merece. O normal é entre 2 a 5, 6 dias. Eu menstruava 15 dias, e sendo que os sintomas apareciam 5 dias antes e duravam 5 dias depois, eu tinha mais ou menos 5 dias do mês em que eu estava perfeitamente bem disposta. Os outros dias todos eu não estava capaz. A endometriose pode provocar também anemias pelas perdas grandes de sangue e cansaço extremo. E ninguém te leva a sério, porque ninguém vê. Mesmo que olhassem para o teu peso, ninguém vê. Pode provocar também situações embaraçosas, como por exemplo, sangrares tanto que estás com um tampão e estás com um daqueles pensos de grávida enormes pós-parto e estás a ter uma aula de alemão com 17 anos no meio da tua turma toda do liceu e quando te vais a levantar, ainda assim a cadeira está cheia de sangue. Isto é embaraçoso, o problema existe. Se fosse agora estava-me borrifando. Olha, aconteceu, paciência, temos pena. Mas pode acontecer. E é muito aborrecido. E, portanto, eu fui fazer o teste de gravidez porque com isto de não menstruar, às vezes, quando temos um sintoma qualquer, ando enjoado, podemos pensar que estamos grávidas. O mais provável é que não. Porque se fazes uma pílula contínua, se tomas todos os dias a pílula, não engravidas à partida. Mas psicologicamente nós ainda precisamos de ver o sangue para garantir que nós estamos grávidas. O que também já agora me foi explicado pelo Dr. Hélder, essa menstruação de quem toma a pílula é uma menstruação fictícia, porque se não fazes a ovulação, também não há um sangue para eliminar o endométrio descamado. Portanto, não tem problema rigorosamente nenhum. Ele até sugeriu que isso talvez, e para quem gosta de conspirações com isto do vírus e tal, ele sugeriu que se calhar isto de menstruar e de fazer uma pausa na pílula seria um convênio entre os fabricantes de pensos higiênicos e os fabricantes de pílulas. Portanto, quem diz, não, tens que menstruar, não sei o quê. Não, senhora, claro que se conseguirmos seguir a ordem natural das coisas, é o melhor para o nosso corpo. Mas se por algum motivo tivermos mesmo que fazer a pílula, seja como forma de prevenção, seja como terapia ou forma terapêutica de prevenir ou de atenuar certos sintomas de algumas doenças, então não tem mal rigorosamente nenhum fazer a pílula contínua. Eu não menstruo há 5 anos, 5, 6 anos mais ou menos, e não tenho outro problema de saúde, inclusive deixei de ter as crises de endometriose, que também são lixadas e que já me obrigaram a ir 2 vezes num carrinho do INEM até ao hospital à meia da noite. Não é fixe, não é nada fixe quando tens bebés em casa, sobretudo, e quando não queres sentir a porra das dores. Portanto, fica aqui o meu esclarecimento sobre a endometriose. Este é o meu testemunho.
Refiro mais uma vez que, se têm dores quando estão menstruadas, devem ir ao médico. Devem ir ao médico, não se automediquem, não achem que a Lina tomou a pílula, isto é a minha gata a brincar com o meu anilho de luz, está quieta, gata. Não achem que por eu ter tomado a pílula as coisas são assim para toda a gente, não. Cada caso é um caso, cada corpo é um corpo e cada pessoa deve ser vista pelo seu médico e deve fazer exatamente aquilo que ele indicar até acertarem na medicação que vos vai atenuar os vossos problemas. Portanto, eu não sou uma influencer, eu estou pura e simplesmente a dar o meu testemunho acerca da endometriose, porque já algumas pessoas me pediram. Eu pertenço também a um grupo de mães e talvez por isso as pessoas, ao pesquisarem endometriose, tenha aparecido algum comentário meu acerca do assunto e as pessoas dirigiram-se a mim nesse sentido. E, portanto, como eu tinha que experimentar em mi anilho, e está experimentado, gosto muito dele, vêem-se aquelas rodelinhas de luz que eu acho que fica maravilhoso. É um bocado parolo, mas eu acho giro, dá aquele brilhinho de desenho animado. E pronto, está dito. E como a minha amiga Ni Fernandes diria, beijinhos, beijinhos, que é assim uma coisa absolutamente irritante quando tu ouves dizer, mas que eu descobri recentemente que quando nós ouvimos os outros é irritante, mas quando nós dizemos, isto tem uma certa graça, Ni, beijinhos, beijinhos. E agora eu tenho o meu comandito com Bluetooth e vou desligar em 3, 2, será? 1. Não. É? Daqui.